recepção como essa que nós vamos fazer aqui, ó. É mais ou menos assim, ó. Levanta a mão bem alta e... Glória! Deus abençoe, pastor. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus. Igual essa eu nunca tive mesmo, viu? Vou copiar. O que é bom, pode se copiar, né? Não vai pagar royalties, né? Não tem nenhum. O que é bom, a gente deve se copiar. Primeiro, quero agradecer a Deus, né, por esta oportunidade de conhecer mais um povo que vai morar conosco no céu, né? Segundo, agradecer a liderança da igreja, né, que confiaram na palavra do pastor Marcos, que me convidaram para estar aqui com vocês. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. E justificar a ausência da minha esposa. Minha esposa não pôde estar conosco hoje. Ela já tinha falado para a Jussara ontem na igreja, né? Nós pastoreamos uma igreja em Guarulhos, o Ministério Família Debaixo da Graça, onde o pastor Josué Gonçalves, quem conhece o pastor Josué Gonçalves? Ele é o fundador e presidente do ministério. Nós trabalhamos com o pastor Josué também na Casa de Recuperação de Casamentos. Eu estou lá com ele desde quando fundou. Hoje é algo maravilhoso, bonito, grande. Mas eu sou da época que só tinha 2 cômodozinhos e um mato para a gente orar lá no morro, né? E caminhamos com ele. Está conosco aqui o presbítero, o obreiro Paulo, que eu já profetizo sobre a vida dele, que o ano que vem vai ser reconhecido, né, na nossa igreja como diácono. Jussara, que nos ajudam muito lá na igreja, muito mesmo. E sou casado há 31 anos, tenho 2 filhas, Karine com 29 anos e Poliana com 28 anos. Não somos uma família perfeita, mas eu classifico a minha família com família com saúde espiritual. O que é uma família com saúde espiritual? Os problemas vão surgir, os levantes vão aparecer, as dificuldades, né, vão estar acontecendo, mas à luz da palavra de Deus, nós procuramos resolver todos os problemas. A Bíblia é o nosso livro de fé, regra e prática. Nela contém a solução para tudo na nossa vida. Então, que nós possamos sempre procurar na palavra. Haja vista que os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles registraram o mesmo versículo: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O segredo de sucesso de uma família está nas suas escolhas. O sucesso ou fracasso de uma família depende das suas escolhas. Que nós possamos sempre escolher a melhor parte, que é a palavra de Deus. E hoje é o momento de nós ferramentalizarmos o nosso casamento, aprendermos mais juntos sobre família. Então minha esposa, minha sogra entrou num quadro de Alzheimer nesses últimos 4 meses, e ela sempre morou com a gente. Por isso não somos também uma família perfeita. A minha sogra mora comigo há 31 anos, né? Eu brinco muito com a minha sogra, é uma segunda mãe, né, que eu tenho lá em casa. E os salmos, por isso, já comece, você que gosta de anotar, marque isto. O Salmo 127 diz assim, que os filhos, né, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, comer pão de dores, né? Assim o Salmo vai dizendo, e fala que os filhos se colocarão à porta quando os inimigos chegarem. E todos nós um dia teremos inimigos à nossa porta. A idade, a velhice, a canseira, as doenças. E os filhos se colocam à porta para proteger. E é o que a minha esposa está fazendo agora com a minha sogra. Ela se colocou à frente para proteger. Então anote aí, pais, se você quer estar na memória do seu filho amanhã, esteja presente na vida dele hoje. Vou repetir, pais, se você quer estar na memória do seu filho amanhã, esteja presente na vida dele hoje. Tem muitos pais online, e filhos online e pais ausentes. Que isso não venha acontecer na nossa casa, na nossa família, amém? Dito isto, abra sua Bíblia em Cantares, capítulo 2, versículo 10. Eu quero falar hoje sobre mantendo a chama acesa, priorizando o relacionamento. Quantos casais aqui querem manter essa chama acesa?
Glória a Deus, né? A irmã leu aqui 1 Coríntios, né? Capítulo 13, e é muito importante. 1 Coríntios capítulo 13, tem mineiro aqui, tem mineiro, não tem mineiro aqui, primeira vez que eu vou num lugar que não tem mineiro. Não tem nenhum mineiro aqui de Minas Gerais, não? Baiano tem, baiano tem, né? Minas Gerais não tem mar. Se eu perguntasse aqui para alguém sabe o significado do uai? O uai é tão interessante, é uma expressão de Minas, que você fala 3 uai, para explicar o uai, não explica o uai. O uai é o uai, e fica nisso daí, né? Mas o uai, o Salmo 133 diz que, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, hein? É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a orla das suas vestes, é como o orvalho do irmão que desce sobre o monte Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então fala que a união traz a presença de Deus. O melhor linguajar para você falar dentro do seu casamento, por quê? Eu peço para os irmãos abrir a Bíblia num texto e conto uma história, porque eu não quero ser enganado igual o senhor já foi enganado várias vezes, igual todos aqui já enganaram os pastores várias vezes. Abrem Abacuque, a pessoa tem dificuldade, fica em Daniel fingindo que está em Abacuque, né? Quem aqui nunca fez isso, né? Aí eu sempre vou contar uma história, até você abrir no texto que eu pedi, porque às vezes tem Bíblia, da irmã o tamanhozinho que é, a dificuldade que é, né? Então fala que a união traz a presença de Deus. A primeira característica do amor, que a irmã leu aqui em 1 Coríntios capítulo 13, né? O amor, ele é sofredor. Quem ama sofre, sim ou não? Jesus não sofreu por nós, porque Ele ama. Quem aqui gosta de carro? Que homem aqui gosta de carro? Que homem aqui gosta de carro? Você gosta de carro? O que vale mais? Sua esposa dirige? Que esposa que dirige aqui? Que esposa que dirige e marido gosta muito de carro? Gosta de carro, irmão? Gosta. O que vale mais, o seu carro ou o seu casamento? E por que quando ela rala o carro, você briga com ela? Quem ama sofre. Ralou aqui, tem um outro lado para ralar. E lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 3, 24, 3, com sabedoria se constrói uma casa e com inteligência ela se firma. Então, AI significa união, amor e inteligência. O casal que pratica o mineirês dentro do seu casamento é um casal feliz, saudável, satisfeito. Uai, para que brigar? Se a união traz a presença de Deus, a desunião o que faz? Afasta. E como eu vou resolver um problema sem a presença de Deus junto? Então todas as vezes que for ouvir aquela discussãozinha, uai, para que discutir? Vamos resolver, mas com a presença de Deus junto. Acharam aí Cantares, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 10 diz assim: o meu amado fala e me diz, levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Queridos, por que muitas pessoas tratam o casamento como algo fugaz? O casamento foi construído para não cair. O casamento, ele foi instituído para não cair. Quando Deus planejou a união de um homem com uma mulher, não havia ali nenhuma situação, nenhuma vírgula que indicasse que era para ser desfeito. Não, Deus os uniu, e a palavra do Senhor fala que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E o casamento é uma construção feita para não cair. Por isso que o segredo está na palavra de Deus. E nós vamos ver aqui no texto, e nós vamos falar de uma forma alegre, descontraída, leve, porque o remédio dosificado desce melhor, né? Mas de uma forma séria também. Quando Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, 28, Deus coloca o homem sobre a terra. A partir do momento que Deus colocou o homem sobre a terra, Deus não trabalha mais sozinho. E tudo que Ele deseja fazer, tudo que Ele almeja fazer, Ele conta com a minha e com a sua participação. E quando eu e você decidimos casar, nós criamos um ser vivo chamado casamento. E todo ser vivo precisa ser alimentado, todo ser vivo precisa ser protegido, todo ser vivo precisa ser cuidado. O que o pastor Silvio
que eu o conheci pelo telefone, está fazendo hoje é cuidando, protegendo, alimentando o seu casamento, comemorando os 24 anos de casado. Por isso o casamento é um ser vivo, e o dia que eu e você decidimos casar, nós criamos um ser vivo. E todo ser vivo que não é alimentado, não é protegido, não é cuidado, a tendência é adoecer e morrer. E o livro de Cantares é um livro muito interessante. Eu sou alto, né? Então dá para subir aqui, né? Rapidinho, né? Baixinho na igreja, querido. Tem um baixinho aqui, baixinho na igreja é problema, né? Eu sou alto e eu bebo água assim, ó. E vai essa caneca aqui rapidinho. Aí um dia a irmã chegou e falou assim: pastor, não é muito ético beber água assim, pastor. O senhor está na igreja do pastor Josué. Água se bebe assim, pastor. Falei: irmã, se eu tivesse seu tamanho, um golinho assim me satisfazia. Então baixinho é complicado, né? Dosificando o remédio, mas o remédio vai, né? Outra vez eu terminei a pregação: pastor, eu amo quando o senhor vem pregar aqui. Eu não esperei, a Bíblia fala que até o tolo, quando se cala, se torna sábio. Eu não esperei ela terminar: irmão, eu prego bem, a senhora gosta? Eu falei: não, pastor, que o senhor grandão lá do fundo eu enxergo. Então deu tudo errado, né? Baixinho, eu tenho um trauma com baixinhos, né? E a minha esposa tem 1,50 m, gente. Então o casamento é um ser vivo. Por isso é importante, querido, esses momentos que a igreja tem. E louve a Deus por ter igrejas que estão abertas a cultos para a família. É o momento de nós ferramentalizarmos, aprendermos mais o que a palavra de Deus nos ensina. E o meu e o seu casamento foram constituídos para não cair. Por isso que Jesus, no término do Sermão da Montanha, no capítulo 7, ele diz que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O segredo é onde nós estamos edificando a nossa casa. Eu gosto muito de tênis. Eu já olhei no pé do pastor, achei bonito. Eu gosto muito de tênis. Eu quero mostrar para vocês a importância de nós conhecermos o valor, o significado e a importância do casamento, porque quando eu não o conheço, eu trato de uma forma fugaz, porque muitas pessoas têm tratado o casamento como uma forma fugaz, por não conhecer o seu valor, por não conhecer a sua importância e o seu significado. Eu fui para Minas, da minha cidade, sou do sul de Minas, Lavras, e eu tenho um amigo que cresceu comigo, muito amigo meu, mas eu saí da cidade que ele morava, que eu morava junto com ele nessa cidade, ele ainda continua morando nessa cidade, eu estou tentando tirar ele dessa cidade, que é uma cidade ruim de morar. Você sonha, não alcança, deseja, não tem, quer e não consegue. Cidadezinha chamada Pindaíba. Eu já morei nessa cidade, gente, é ruim demais. Quem aqui já morou em Pindaíba? Ninguém nunca morou? Que igreja abençoada, né? Eu já morei em Pindaíba, ruim, estou saindo dela, estou entrando agora, chegando num bairro de Bonança, mas vou entrar em Bonança. E eu fui na casa deste amigo meu, e olhei nos pés dele, e eu olho no homem sempre no pé, ele com um sapato ruim, tudo estragado. E eu tinha levado para Minas vários pares de sapatos, tênis, eu gosto muito de tênis, e falei para ele: vamos lá no carro pegar um tênis. Aí ele foi, né, e eu esqueci, tinha um tênis, querido, que a Adidas lançou, quando eu era jovem, estava morando em Pindaíba, e eu não pude comprar esse tênis, ficou naquele desejo. Só que eu comprei esse tênis depois de um tempo, e só usava ele em ocasiões especiais, azul, com os detalhes amarelos, me remetia a muitas coisas boas da minha juventude. E quando eu abro o porta-mala, levo ele, eu abro o porta-mala, tinha Diadora, tinha Mizuno, tinha Adidas, tinha Nike. Quando eu abro, quem é que está lá? O tênis. Eu falei: meu Deus. E o Salmos 15 fala que o segredo daqueles que vão herdar o céu é aquele que dá a sua palavra e honra, que salvação é caráter cristão, ainda que com prejuízo, ele honre a sua palavra. É o que o Salmos 15 nos ensina. A palavra é sim ou não, não pode passar disso, não é procedência do maligno. E quando eu levanto o porta-mala, eu vi o tênis ali, eu faço a oração contrária de Jesus. Jesus orava para que as pessoas enxergassem, tivessem vista, e eu orei: Senhor, cega ele, Senhor.
Mas eu não estava bem com Jesus, Jesus não cegou ele não. E ele pegou o tênis, querido. Era o mais bonito, destacava no meio de todos. Ele pegou o tênis. Coração partido. Volto para Bragança, eu moro em Bragança Paulista. Alguém conhece Bragança Paulista? Maravilhoso lá, né? Gostoso demais. Moro em Bragança. 15 dias depois eu preciso voltar para Lavras. E eu volto. Estou passando em frente a uma casa. Quem é que está pintando esta casa? Este amigo. Vou bater um papo com ele, cresceu comigo, amigo de infância, quase foi meu cunhado. Aí eu entro, quando eu entro na casa, eu olho, quem é que está no pé dele? O tênis. Tudo estragado já, tudo cheio de tinta, tudo esparramado. Aí o Espírito Santo tocou em mim e falou: sabe por que ele tratou o tênis assim? Porque para ele não tem nenhum valor, nenhum significado e nenhuma importância. Assim são casais que não conhecem a palavra de Deus. Assim são casais que não buscam conhecer a Deus. Assim são casais, por não conhecer a palavra, erram e não tratam o casamento como valor que Deus estabeleceu. Quando Deus dá a ordem no Gênesis 1, 26 até o 28, é uma ordem procriativa, é uma ordem exclusiva, um homem para uma mulher para o homem, mas é uma ordem também envelopada de alegria, de prazer. Então o meu e o seu casamento tem que ter a santidade de Deus, porque veio de Deus. Tem que ter a exclusividade de você para com o seu cônjuge para você, e a alegria que o casamento produz, que é um dos frutos do Espírito Santo. Por isso lá em Provérbios capítulo 5, versículo 18, chama a irmã de gazela graciosa. Olha que coisa linda. Chama a irmã de corça amorosa, olha que coisa gostosa. Mas chama a irmã também de cabra saltitante. E como o irmão vai pegar uma cabra saltitante se não for um bode pulante? Fala para mim, tem como? Não tem. Está falando de alegria dentro do casamento, querido. Por isso ele é para ser santo, exclusivo e alegre. Agora eu trouxe algumas definições de casamento para nós. E a qualidade do nosso casamento é fruto, é o resultado das nossas escolhas. Mateus capítulo 7 continua dizendo: mas todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, ao homem sensato, ao homem louco, que edificou sua casa sobre a areia. Os mesmos sintomas: caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram o vento, e aquela casa caiu. Ou seja, o meu e o seu casamento é fruto das nossas escolhas, que nós escolhemos a melhor parte. Vai dar trabalho, vai ter dificuldade, como a irmã subiu aqui em cima e falou, mas a palavra de Deus, ela que estabelece tudo, e a palavra de Deus nos garante a vitória no final de tudo, querido. Por isso eu e você precisamos valorizar o nosso casamento. E eu quero dizer que o casamento, ele é fruto de um coração amoroso de Deus. Foi Deus quem criou a família, foi Deus que estabeleceu a família. Eu não vou pedir para você levantar as mãos, irmã, mas eu vou de uma forma forçada levar o seu marido a fazer uma declaração linda para você. Quando Deus criou o homem e viu que ele estava triste, Deus também criou a mulher e tirou da costela do homem esta mulher. E a palavra costela, na língua mais antiga que se tem registro, significa vida, na língua suméria. Então Deus tirou vida de Adão para gerar vida em Adão. Eu quero te incentivar, homem, vire para sua esposa e diga para ela assim: você gera vida em mim. Aí, talvez de algumas foi o primeiro elogio. Que bênção, querido. Então o casamento é mais do que amor mútuo, é fundação sagrada, é algo sério, que Deus estabeleceu para nós. Agora o casamento é um desafio. Qual é o desafio que eu e você temos? De construir, de criar uma história digna, de ser contada pelos filhos e pelos netos. Esse é o grande desafio meu e seu, de construir uma história digna de ser contada pelos nossos filhos e pelos nossos netos. O meu pai, quando a minha filha casou, ele completou 68 anos de casado. E a minha filha mais velha, Karine, com 29 anos, na época tinha 25 para 26, a primeira pessoa que ela saiu de Bragança para levar o convite foi para os meus pais, lá em Minas Gerais, porque o casamento deles inspirou elas. E nós temos que construir uma história a dois, marido e esposa,
digna, para que os nossos filhos possam contar com alegria. E este é o grande desafio, e grandes desafios nós temos enfrentados, mas é possível eu e você, de uma forma santa, de uma forma pura, construir esta história. O meu e o seu casamento foi levantado para não cair. Para que haja fogo, é necessário 3 componentes importantes: o comburente, que é o oxigênio, no mínimo 13%, o combustível, que pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso, e a energia de ativação, calor. E essa energia de ativação, calor, Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, diz que é o cordão de 3 dobras, né? É a presença de Deus. O casal precisa amar mais a Deus do que o seu cônjuge, porque a medida do amor que Deus colocar no seu coração será o suficiente para fazer o seu cônjuge feliz. Nós não podemos coisificar Deus e deusificar coisas. Deus tem que ser o centro da vida de um casal. Então Deus tem que ser essa energia de ativação, essa terceira dobra, que vai reforçar o casamento. E diz que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O comburente, que é o oxigênio, tem que ser o seu relacionamento. Nós temos que valorizar mais o relacionamento do que a relação. O relacionamento é o que vai perdurar. O casal de Cantares, que é um casal que nos inspira, e foi o versículo básico, 2:10, é um casal que inspira músicas, inspira temas de encontro, inspira poesias. O casal de Cantares era um casal que se aproximava um do outro e deixava se aproximar. E muitos casais hoje, um faz um esforço para se aproximar, mas o outro não deixa se aproximar. E o casal de Cantares era assim. A gente vai ver que eles estão sempre querendo estar perto um do outro, desejando estar próximo do outro, preocupado com as raposinhas, no capítulo 2, versículo 15, com as raposinhas que fazem mal ao casamento, ou seja, os efeitos cupins, os efeitos ferrugem, aquilo que para um fala, isso aí não tem nada a ver. Queridos, se é importante para um dentro do casamento, é importante para o outro. Ah, isso aí é frescura. Não, querido. Quando Deus fez o homem, quando Deus fez a mulher, nenhum dos dois tem mais a imagem de Deus do que o outro. Ambos são a imagem e semelhança de Deus. Então, se o meu cônjuge não está legal, não está bem, e é importante para ele, precisa ser importante para mim também. E o casal de Cantares eram preocupados, se aproximavam e deixavam se aproximar. E você quer ver uma história? Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de dar exemplo, que o natural explica o espiritual. Tem corintiano aqui? Tem corintiano aqui? Aí, ó. Aí a esposa está vindo do trabalho, passa no shopping, e lá vê uma camisa bonita, com os detalhes verdes, muito legal, e chega e compra, entrega para o marido. Ela está tentando aproximar. Você sabe que eu não uso verde? Eu não gosto dessa cor? Eu sou corintiano. Querido, ela está fazendo um esforço para aproximar, deixa ela aproximar. O casal de Cantares se aproximavam e deixavam se aproximar. O casamento é um ser vivo, e todo ser vivo precisa ser cuidado, precisa ser protegido. O marido passa no mercado, lá em Bragança tem a fábrica de chocolate Arco, né? E vai lá, ele compra uma caixa lá de chocolate Arco, vou levar para minha esposa, esse chocolate aqui. E quando ele entrega, ela fala, eu não gosto dessa marca, eu gosto de Copenhague. Essa marca, um está fazendo um esforço para se aproximar, mas o outro não deixa se aproximar. Isso é um perigo. No capítulo 3, este casal, porque o nosso casamento é um ser vivo, eu preciso proteger, eu preciso cuidar. Este casal que se aproximava, deixava se aproximar. Esse casal que gostava muito de estar perto um do outro, que declarava constantemente, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Diz no capítulo 3 que eles deixaram a doença mais antiga, uma das doenças mais antigas, entrar no casamento deles: a indiferença e a frieza, a empatia sem a compaixão, a indiferença e a frieza. Todo o processo do milagre de João capítulo 2, Maria viu, comunicou com Jesus, Jesus ouviu, comunicou com os servos obedeceram, ouviram e comunicaram com o cerimonialista provou e comunicou para o noivo. Todo o processo do milagre
passou pela comunicação. Todo o processo do milagre. O inimigo de nossas almas, sabendo que a comunicação produz milagres, e é o primeiro fator de separação de casais, comunicação, o segundo, rede social, e o terceiro, vida financeira. Ele, sabendo que a comunicação produz milagres, o que ele faz? Corta a comunicação do casal. Gênesis capítulo 11, projeto grandioso, e o meu e o seu casamento é um projeto grandioso. Todas as vezes que Deus desejou revolucionar um local, Ele escolheu uma família, e de repente a sua família está sendo escolhida para ganhar esta região. A sua família está sendo escolhida para ocupar uma posição que muitos vão chegar até Deus. E todas as vezes que Deus desejou o sobrenatural sobre a terra, Ele escolheu uma família, e que a minha e a sua família esteja preparada para isso. Gênesis capítulo 11, projeto grandioso. O seu casamento é um projeto grandioso, não foi o acaso, foi a união de um homem e uma mulher, estabelecida por Deus, para constituir uma família. A ordem é procriativa no Gênesis, mas envolvida de santidade, e se é santo, tem a mão de Deus, e o meu e seu casamento tem a mão de Deus. Projeto grandioso, Deus aprovou a grandiosidade daquele projeto. Mas se o homem terminasse aquele projeto, que estava quebrando um princípio divino, e todas as vezes que eu e você quebramos um princípio, o princípio nos quebra. O princípio de Gênesis, multiplicar e frutificar e povoar a terra, encher a terra, e o princípio de Babel era ficar todo mundo junto. E Deus então só mexeu na comunicação. E o diabo, sabendo que a comunicação pode gerar milagres ou destruir grandes projetos, ele mexe na comunicação do casal. Por isso, eu e você precisamos comunicar bem. Eu e você precisamos comunicar bem com o nosso cônjuge, falar a verdade. Gente, quem aqui já ouviu pessoas dizerem assim: eu tiver que falar a verdade, eu falo mesmo, comigo é assim? Quem já ouviu pessoas assim? Ei, uma verdade dita com brutalidade é tão danosa quanto uma mentira dita com suavidade. Não é porque você tem que falar a verdade, é falar o certo na hora certa, na maneira correta, no tom de voz correto. Porque nós temos que tomar cuidado para que a chama não apague. O comburente é o oxigênio. A forma como eu e você tratamos os nossos cônjuges fará toda a diferença na hora da relação. Para o homem, o sexo é biológico, é desestressante, é calmante, é relaxante. Para a mulher está ligado às emoções, é cansativo. Por isso nós precisamos desenvolver dentro da nossa casa, e o casal de Cantares desenvolveu isso. Eu sou do meu amado é meu. Um elogiava o outro, tratava o outro, desenhava, esculpia uma teologia que embelezava o outro. E a forma como eu trato o meu cônjuge fará toda a diferença no momento da relação. E o combustível, então você tem um combustível. A sua esposa, o seu esposo é o combustível. Você tem a energia de ativação, que é a palavra de Deus. Agora eu e você precisamos fazer com que esse comburente, como nós temos tratado um ao outro dentro de casa. Porque se eu não desenvolvo uma teologia que edifica, que enaltece, que exalta o outro, se eu não invisto no banco emocional da esposa, por exemplo, homem, ei, a ordem em Gênesis é espiritual, o homem é o cabeça. Isso não lhe dá o direito de agir com autoritarismo. Ser autoridade não nos dá o direito de agir com autoritarismo, homem. Ser autoridade é todos dentro de casa têm voz. A palavra final é sua. Vamos fazer como a esposa falou, vamos fazer como a nossa filha falou, vamos fazer como o nosso filho falou. A palavra final é sua, mas todos têm voz. Cada um tocando o seu instrumento dentro da sua nota, mas todos cantando a mesma canção. Isso é ser autoridade. No mundo espiritual, o homem é o cabeça. Então, um casamento para dar certo, homens, o homem precisa mandar. Um casamento que o homem não manda está fadado ao fracasso. Amém, homens? Amém. Mandar flor, mandar chocolate, mandar perfume, mandar mensagem de amor, mandar presentes. Amém, homens? Amém. Aí, vou mandar. Fiquei bem com as esposas, né? Fiquei bem com as esposas agora, né? Queridos, a mulher é emocional. Mesmo porque, homens,
Deus foi generoso conosco. Ei, o casal de Cantares no capítulo 3, agora o cara chega, ela procura na cama e ele não está. Ela procura e ele não encontra ele. Um casal que desejava estar perto um do outro, um casal que enaltecia o outro com palavras, porque a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles a quem amo comem do seu fruto. Provérbios 18, 21. Então eu posso construir um ambiente propício a uma boa vida sexual, uma boa relação, um bom ambiente, como também posso, através da minha língua, construir um ambiente de inferno. Por isso é muito importante nós cuidarmos do impacto das nossas palavras. No capítulo 3, ela já não acha ele, ela sai à procura dele. Encontra com os guardas, conversam ali, encontra com o amado, leva para a casa da mãe, para o quarto da mãe, para a cama da mãe, e tem um momento maravilhoso ali. Mas eu disse, o casamento é um ser vivo, e a vida seguiu. No capítulo 5, novamente, agora ele chega de madrugada. Se eu não cuido, se eu não protejo, se eu não vigio, a indiferença e a frieza pode fazer parte do nosso casamento, e nós não podemos deixar cair na rotina. No capítulo 5 agora, ele chega de madrugada, tenta entrar, forçar a porta, ela não abre, um tentando aproximar, querendo restaurar, talvez ali uma conversa, união, amor, inteligência, a união traz já me toquei, já me lavei, não vou sujar meus pés. Ei, você que está anotando aí, valorize o que você tem, para que a vida não te ensine a valorizar o que você tinha. Valorize o que você tem, para que a vida não te ensine a valorizar o que você tinha. Não seja a sombra do que você podia ser. Quantas pessoas, se eu fizesse diferente não teria acontecido isso. Se eu agisse diferente a minha vida teria sido diferente. Ei, não seja a sombra daquilo que você poderia ser, não, que você pode ser. Agora então, quando ela cai em si, ela vai, abre a porta, diz o texto que ela foi embora, ele foi embora. A primeira vez deu certo, ela encontrou os guardas, encontrou ele, voltaram, tiveram momentos, mas diz que agora no capítulo 5, ela encontra os guardas novamente, e esses guardas agora espancam ela, os da muralha estrupam ela. Existem marcas que Deus não quer que façam parte da nossa vida. Ela restaura, encontra o seu amado, mas agora vem com marcas da violência, do estupro na sua vida. Existem cicatrizes que Deus não quer que tenham no nosso casamento. Para isso, eu e você precisamos ter a palavra de Deus como bússola. A Bíblia ela é preventiva, muito mais que curativa. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus com esse olhar preventivo, de pessoas que fizeram errado e nós não fazermos. E ali eles tiveram novamente agora uma vida ativa, mas com marcas, com cicatrizes que não precisavam ter. O meu e o seu casamento é para ser santo, porque vem de Deus. É para ser exclusivo. Tudo que você precisa, homem, para se satisfazer, para ter uma vida plena, satisfatória, feliz com a sua esposa tem. Tudo que você precisa ter, irmã, para ter uma vida plena, satisfatória, o seu marido tem. O que nós precisamos é valorizar a presença do outro, valorizar mais o relacionamento do que a relação. Então o casamento é um desafio. Na criação, Deus de um fez dois, sem a participação humana. No casamento de dois, Deus quer que nós sejamos um, e agora com a participação humana, com dois seres imperfeitos, porque eu e você somos imperfeitos, e quem que tem que ajudar o outro nessa perfeição é o cônjuge. Às vezes eu estou aconselhando casais, depois da palestra nós temos um tempo de aconselhamento. Alguém aqui já passou pelo SAS? Nunca foram, né? Graças a Deus por isso, por causa disso daqui, vocês nunca foram, está manutenção do casamento. E eu pergunto às vezes para o marido, o homem até, mas e aí, querido? A sua esposa melhorou depois que você casou? Pastor, ficou pior. Ficou pior. Eu falei, então, o culpado é você, que não foi capaz de tirá-la da casa de um pai e fazê-la melhor. O culpado é você. Queridos, é um ser vivo, e eu preciso cuidar, eu preciso proteger, eu preciso alimentar.
E nós, homens, temos que levantar a mão para o céu, porque a mulher, com o tempo, ela se transforma. Loira fica morena, não é assim? Morena fica ruiva, não é assim? Ruiva fica âmbar, lá, aquele meio laranja, não sei como é que chama aquilo lá, não é assim? Parou de crescer a unha, põe plástico, põe plástico, põe plástico, né? Algumas sorriem, levantam o braço, outras lavam o rosto, a beleza vai embora, mas não tem problema. É para isso mesmo. O homem, o sentido mais aguçado que o homem tem para relacionamento é a visão. E se ele escolheu você, porque ele te acha linda, irmã, ele te acha linda, é o sentido mais aguçado. Agora, o homem com o tempo é diferente, a mulher transforma. O homem com o tempo se decompõe, cai o cabelo, pelo na orelha, curva, cai até que não é para cair, cai. Mas são mudanças normais. São mudanças normais. Homem, você não fica bravo não. Você acha que a sua esposa casou com você porque você é bonito? Ela dá um mais feio que o outro aqui. O Espírito Santo nos ajudou, deu uma cegadinha nela, nos colocamos uma roupinha melhor. Até que hoje ele está bonitinho, vou dar uma chance para ele. Porque a mulher, ela enxerga pelo ouvido, querido. A mulher enxerga pelo ouvido. Quando você estava enamorado, apaixonado pela irmã, chuva te impedia de vê-la? Frio te impedia de vê-la? Falta de grana impedia de vê-la? Não. Hebreus capítulo 13, versículo 1: seja constante entre vocês, falando de relacionamento, o amor fraternal, o amor de irmão. Quando o irmão estava enamorado pela irmã, apaixonado, já namorava a irmã sem ela saber que tinha um namorado, acabou o culto, uma chuva torrencial, e a irmã comentando com as outras irmãs: se essa chuva não passar, eu vou com fome amanhã para o trabalho, precisa passar na padaria e comprar pão. O senhor se oferecia de comprar pão para ela? Na hora. Se ela deixasse algo cair no chão, está apaixonado, enamorado, deixava os colegas fazer uma média, já catava, nem deixava cair no chão. Por que agora a irmã quer ir no supermercado, a chave do carro está aqui, sabe dirigir, vai lá você? Que amor fraternal é este? Que amor de irmão é este? Por que agora deixou cair no chão, pega você, está com a mão furada, não segura direito? Ei, o casamento é um ser vivo, querido. E todo ser vivo precisa ser protegido, precisa ser cuidado, precisa ser alimentado. O seu colega de trabalho merece o seu respeito? Sua esposa muito mais. A sua colega de salão merece a sua atenção? Seu marido muito mais. Digno de honra, no mesmo capítulo, no versículo 4, digno de honra seja entre todos o matrimônio. Neste plano horizontal não existe nenhum relacionamento mais importante que o seu casamento. A sua colega de trabalho merece a sua consideração, irmã? O seu marido muito mais. O seu marido muito mais. O seu colega merece a sua atenção, irmão? Sua esposa muito mais. Não tem gente, um casamento maculado não é somente onde tem adultério, não. É onde não tem respeito, onde não tem empatia, onde não tem cordialidade, onde não tem amor, que é um sentimento de apreciação por alguém, com o desejo de lhe fazer o bem. Não é somente onde tem adultério, não. É onde não tem verdade. Por isso nós precisamos aprender a valorizar o relacionamento. E o casamento é um relacionamento adulto, é um modelo de relacionamento adulto, com várias faces, levando sempre ao crescimento espiritual, emocional, físico, material. E uma das faces que eu gosto do casamento, que o casamento é uma escola, onde os dois estão aprendendo a amar de forma incondicional, porque antes de você casar, você amou de forma condicional. Eu quero uma morena, eu quero uma ruiva, eu quero um calvo, eu quero um branquinho. Você colocou uma condição para um parceiro estar ao seu lado. Depois que casou, querido, é amar de forma incondicional. É uma escola. Porque tem coisas que o namoro e o noivado escondem, e nós só vamos descobrir após o casamento. Porque quando está apaixonado, quando está enamorado, o ronco se torna uma sinfonia, a baba vira poesia. Baba, minha babadinha, até babada você é uma gracinha, né? Quando está apaixonado, fica tudo assim, né? O casamento é um ser vivo, querido. Eu gosto da face de uma escola de perdoar de forma generosa.
Eu gosto da face do casamento ser uma escola onde você serve com alegria. Por isso nós precisamos aprender a valorizar mais o relacionamento do que a relação. Eu sei que não vai dar tempo para eu terminar. Eu ia falar de um casal, mas deixa uma próxima oportunidade, se os irmãos concordarem, né? Uma próxima oportunidade para falar sobre Zacarias e Isabel. Um casamento que tinha tudo para dar errado. Um casamento que já estava fadado ao fracasso. Mas nós vamos ver características desse casal, não só que está escrito na Bíblia, mas em cima de um contexto histórico, geográfico, o quanto esse casal, que tinha tudo para dar errado, no capítulo 7 recebe o maior elogio, e de Jesus, nascido de mulher, não tem ninguém maior que João. Mas o casamento é para ser santo, é para ser exclusivo e é para ser alegre. Queridos, homens, o sexo para a mulher é emocional. Quando falta um daqueles 3 componentes, combustível, não tem fogo. Comburente, não tem fogo. Energia de ativação, não tem fogo. Se falta a presença de Deus, o verdadeiro amor não está presente. Porque esse amor que o mundo fala é um amor passageiro, é um amor que tem tempo de validade. E muitos dos que cantam estão no 3º, no 4º, no 5º casamento. O amor verdadeiro é o amor de Deus. Se falta energia de ativação, não tem fogo. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Se falta o combustível, e você tem o combustível, seu cônjuge do seu lado. E se falta o comburente, são palavras agradáveis, doces para a alma, medicina para o corpo. A Bíblia fala que o coração alegra formoseia o rosto. Ou seja, eu com a minha boca eu posso construir um ambiente propício para um bom relacionamento. Porque o problema não é a relação, é o relacionamento. E se você não investir, homem, e o sucesso, eu falo isso lá direto, o sucesso ou fracasso de um casamento é responsabilidade do homem. É do homem. Se as coisas no seu lar não estão indo, a responsabilidade é do homem. Porque foi para nós que Deus deu essa autoridade de estar atento. E a mulher, ela precisa, o Salmo 127, de 3 proteções, homem. O Salmo 127 começa falando de proteção e confiança. A mulher precisa de uma proteção espiritual. Ela precisa olhar para o marido, porque para ela é emocional, né? A mulher está tudo ligado. Ela precisa de uma proteção espiritual, então ela precisa ver em você um líder. Aquele que vai à frente, aquele que desbrava, aquele que governa, aquele que dá a direção. Dentro dessa proteção espiritual, ela precisa ver em você um sacerdote, aquele que traz a presença de Deus para dentro de casa. Dentro dessa proteção espiritual, ela precisa ver em você um profeta, aquele que denuncia e não deixa o pecado entrar dentro de casa. A primeira proteção espiritual, ela precisa de uma proteção emocional, como o marido de Provérbios 31, daquela mulher, todas são belas, mas você é a mais de todas. Parafraseando, todas são lindas, todas são perfeitas, mas você é a mais perfeita de todas. A mulher precisa dessa proteção emocional, querido. Todos precisamos investir no banco emocional da mulher, porque para ela está tudo coligado. Que homem aqui sai sem celular para o trabalho? Ninguém. O celular já é uma extensão do corpo. Agora, quer deixar sua esposa feliz? A primeira pessoa que ao sair de casa, que você deve mandar uma mensagem para ela: meu amor, estou saindo para o trabalho, porque sou o provedor da casa, mas não vejo a hora de voltar para casa, porque eu te amo. Queridos, sabe qual que é a leitura que a esposa vai fazer? O celular é tão importante para ele, que ele não sai sem ele. Mas a primeira pessoa que ele pega no celular, lembra, é de mim. Proteção emocional. Mandar uma mensagem, às vezes manda mensagem para todo mundo e menos para a esposa. A mulher precisa de uma proteção física, como Samar. Pode vir um governo, pode ter promessa de picanha, pode não ter picanha, mas aqui em casa o feijão com arroz não vai faltar, porque o marido é o provedor. Porque se você não investe nesse banco emocional, e tudo para a mulher estar ligado nas suas emoções, à noite você vai passar o cartão de crédito lá, o que vai dar? Sem saldo, volte amanhã. Você não investe, vai querer Pentecoste. Você não investe, vai querer avivamento, e você vai colher crucificação. Não vai ter nada belo. Por que, querido? Nós precisamos valorizar mais o relacionamento, para que a relação seja algo natural entre os casais. 31 anos de casado,
31 anos de alegria, 31 anos de paz, 31 anos de felicidade, 31 anos de luta, mas com a provisão de Deus. Tem que ser assim. 24 anos do pastor, 24 anos de alegria, de paz, satisfação. Tem momentos difíceis, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então o casamento meu e o seu, o mesmo Deus que fez as mãos, fez as pernas, fez os olhos, é o mesmo que fez os órgãos sexuais, com uma diferença. Para nós encerrarmos: as suas pernas podem ser de quem não anda, as suas mãos de quem não alcança, os seus olhos de quem não enxerga. Os órgãos sexuais é privativo do cônjuge e só podem ser usados após o casamento. Por isso nós cristãos somos contra a erotização de crianças, porque no tempo certo as coisas vão fluir de forma natural. O mesmo Deus fez tudo, Ele colocou em nós algo chamado instinto e desejo. Por isso eu e você precisamos valorizar mais o relacionamento. E é para ser santo porque veio de quem? É para ser exclusivo porque você é do seu cônjuge, o seu cônjuge é de você, mas é para ser alegre. Então, queridos, na hora da relação, nada de colocar hino da harpa. Ó, com cego eu andei, perdido eu estou. Isso não levanta nada. É para ser santo, exclusivo, mas é para ser alegre. Quem joga bola aqui? Grita no futebol? Grita. Que irmã vai no salão aqui? Conversa no salão? Porque na hora do namoro é Mr. Bean mudinho. Coisa horrível. Posso falar, né? Então, você é solteiro? Mas já vai aprendendo. Queridos, o sexo é a junção do psicológico com o biológico. É a junção do psicológico com o biológico. O camarada fala, grita no futebol, a mulher fala até para os cotovelos no salão, e na hora do amor, Mr. Bean mudinho, em libras. Aí ele faz assim, hoje vai ser 5 minutos deitado, dormindo, roncando. Não, queridos, é para ser santo, exclusivo, mas alegre. Pastor Michel, quantas irmãs aqui confiam na palavra do pastor Michel? Levante a mão aí. Todas. Aí o pastor Michel, como chama o irmão? Wilton. O pastor Michel chega para a irmã, como chama a irmã? Cíntia. Cíntia estava passando aqui é Sapopemba, né? Estava passando pelo Sapopemba, encontrei o Wilton andando na rua assim, nem quis chegar perto dele, Cíntia. O que você vai pensar, Cíntia? É o pastor Michel que está falando para você. O que você vai pensar? Está com algum problema. Não está no juízo normal. É normal, vai pensar isso. Eu também pensaria isso, é o correto. Mas o irmão Wilton baixou nele a unção do lobo gago na hora do sexo, na hora do amor. Como que é o uivo de um lobo gago, irmão? O de um lobo, como que é um uivo de um lobo? Fala aí. Você é desinibido, vai aí, cara. Vai aí. Parabéns, aplauda ele aí, cara. Só que não acabou. Na hora do namoro, um lobo gago agora. Vocês já pensaram, né? O que você vai pensar, irmã? Que ele está gostando, irmã. Porque é a junção do psicológico com o biológico, gente. É para ser santo, porque foi Deus que instituiu o casamento. Gente, Deus estabeleceu um ano de lua de mel. Deuteronômio capítulo 24, versículo 5. Deus estabeleceu um ano de lua de mel. Não podia sair para a guerra, não podia fazer nenhum serviço público. Tinha que ficar em casa fazendo a alegria da esposa. Agora, um Deus que estabeleceu um ano de lua de mel quer que nós tenhamos uma vida sexual satisfatória, feliz, alegre. É um ano que Ele estabeleceu. O sexo é algo abençoador para nossas vidas. Por isso nós temos que ser santo, porque veio de Deus, exclusivo para o cônjuge, mas com alegria dentro do casamento. Muitos casais deixou esta alegria morrer. E Cantares, o livro que nós falamos, tudo começa com um beijo. Não precisa ser profeta, queridos.
O versículo 1 do capítulo 1 é o nome do livro. O versículo 2, beije-me com um beijo de sua boca. Tem casais aqui, viu, pastor Michel, que fazem 10 anos que não se beijam mais. Não é aquele beijinho para netinho ver, não. Aquele beijo de entrar dentro um do outro mesmo. Aquele beijo, queridos, é um ser vivo. Tem casais aqui, eu faço 3 perguntas no SOS. Aqui eu vou fazer 2, porque a terceira eu estou falando aqui. Uma delas é: quem ouviu uma pregação do livro de Cantares? Cantares não é um livro que fala do amor de Deus com o povo escolhido, de Cristo com a igreja. Não, Cantares é um livro erótico, sensual, romântico, um linguajar poético. Por isso foi um dos últimos livros a entrar no cano sagrado, por causa da sua linguagem poética. Romã partida, está falando de órgão sexual feminino. Não falta suco na sua taça, no seu umbigo. Está falando da virilha, da taça, está falando da virilha. E muitas vezes nós não ouvimos uma pregação de um livro que é bíblico. Quantos aqui oram juntos? Estabeleceram metas para 2025, estão todos os dias orando em cima dessas metas. Todos os dias. Quantos aqui fazem isso? No SOS é isso aí a resposta, ó. Ninguém levanta a mão. Não é para ser assim, não vamos acostumar com isso, queridos. A Bíblia diz lá em Mateus 18, 18 ao 20, se ligar na terra será ligado no céu, se desligar na terra será desligado no céu. Tudo aquilo que nós pedimos, Cristo presente, se faz presente onde estiver 2 ou 3 reunidos. João 15, 7 e 8, se vós estiveres em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, nisso vos será feito. Tem casais que tinham bênção para 2010, tem casais que tinham bênção para 2015, tem casais que têm bênção para este ano. Se não começarem a orar juntos, não vão receber. Ô pastor, profeta do caos, vira essa boca para lá. Se não orarem juntos, não vão receber. Virei a boca. O poder da concordância, Deuteronômio 32, 30, querido. O irmão sozinho coloca 1000 pessoas para fugir. Agora o irmão com a irmã, os dois colocam 10.000. Deuteronômio é o poder da concordância. Qual a melhor época para guardar dinheiro? Já estou encerrando. Qual a melhor época para guardar dinheiro? Fala aí, chuta aí. Rapidinho, qual a melhor época para guardar dinheiro? Dezembro, quando tem, né? 13º, tudo. Olha para a história da Bíblia. Gênesis 37, a melhor época é na bonança. Na bonança, o que a gente faz? Viagem, gasta, passeio, tudo. Aí a gente faz tudo o contrário, e Deus, pela misericórdia dele, nos abençoa. Na escassez é que você compra, não é que você guarda na escassez, na bonança é que você guarda, porque a oferta é maior que a procura. Aí você faz perguntas inteligentes para você mesmo: por que comprar? Onde comprar? Como comprar? Quando comprar? Perguntas inteligentes para você mesmo. Aí o casal ama carro, o homem ama carro, está passando uma crise financeira o casal. A mulher fez um curso de esteticista, e esse casal tem uma bênção para entrar dentro do casamento dele, da família dele. Só que o homem está orando na sala: se esse dinheiro entrar, eu vou trocar meu carro, vou tunar meu carro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a mulher está orando lá no quarto: se esse dinheiro entrar, eu vou passar numa loja, eu vou alugar um salão, eu vou montar o meu salão. Quem é que Deus vai ouvir? Quem tem 2 filhos, quando estão brigando por um brinquedo e ninguém quer ceder, o que a gente faz? Tira o brinquedo. A Bíblia fala que o nosso Deus não é Deus de confusão. Aí está um para o lado, Deus vai abençoar? Não vai. Agora, quando os dois oram juntos, anote aí, Deus vai mostrar o que é prioridade, o que é necessidade e o que é desejo. Quando o casal não ora junto, prevalece a individualidade, os desejos sobressaem. Agora os dois orando junto, esse casal que eu exemplifiquei, a prioridade é uma nova fonte de renda dentro de casa. Por isso errais por não conhecer as Escrituras. E quantos aqui conversam sobre sexo antes ou depois da relação? Porque durante é para fazer pelo menos, né? Querido, nós precisamos conversar. O ato mais íntimo de um casal não são os irmãos se verem nus um na frente do outro, não. O ato mais íntimo, porque sexo faz brigado, faz até com sem vontade, são os dois poder dobrar o joelho e buscar a presença do Senhor juntos. Por isso, querido, não deixe a chama apagar. Se exaltar o comburente, são palavras doces, são medicinas. Se exaltar o comburente, ainda com 13% pega fogo. Não deixe de usar a sua boca para construir o céu dentro de casa. Se ausentar a energia de ativação, ou se faltar o combustível, o fogo não vai existir.
mas nós temos tudo, nós temos a palavra, nós temos a nossa vida conjugal e nós temos a boca para proferir aquilo que de Deus vem. Fique de pé em nome de Jesus. Quem aqui é dos anos 90 aqui? Quem aqui é dos anos 90? Aí, vem aqui, irmão, então você tem cara de descolado. Vem você, esposa, aqui. Vem você, esposa, aqui. Aí, tem cara de descolado. Dos anos 90 prevalecia aqueles músicos da banda inglesa, né? Pode subir aqui em cima. Pode subir aqui em cima. Aí. Dos anos 90, né? Nos anos 90, tinham vários tipos de músicas, né? Gente, é para ser santo, é para ser exclusivo, mas é para ser alegre. É para ser alegre. Trevas é na casa do povo egípcio. Trevas é na casa do povo egípcio, na casa do povo de Deus é luz. O povo egípcio tinha trevas, na casa, a 9ª praga no Egito. Na casa do povo de Deus é luz. Quantos filhos tem? 2 filhos. Quantos anos juntos? Casados? 17, olha que bênção. Ei, na hora do amor, luz acesa. Luz acesa. Pode ficar aqui, irmã. Fica você aqui. Aí. E você, irmão, fica aqui. Na hora do amor, luz acesa, querido. Trevas é na casa. Nós somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Irmã, mas 2 filhos, pastor. Já não sou a mesma mocinha de antes. Irmã, luz acesa. O sentido mais aguçado que o homem usa é a visão. A mulher é a audição. Mas pastor, já não sou a mesma mocinha, irmã. Tira o óculos dele. Ele vai chegar todo embaçadinho assim, ó. Ele não vai ver nada. Mas é luz acesa, querido. É para ser santo, exclusivo e alegre. Lembra do Michael Jackson, dos anos 90? Michael Jackson arrebentava, né? O que deixa ele nervosinho? Se você fica estressado, ele fica nervosinho. Aí, o que acontece normalmente? O casal está nervosinho, o marido está de um lado da cama e a esposa está do lado da cama, não é assim? Qual era a dança mais famosa do Michael Jackson nos anos 90? Como que era Moonwalk? Como que era Moonwalk? Aí, mas peraí, Moonwalk. Querido, nervosinho fica assim. Irmãs, olhando para o corpo dos dois, quem é mais forte? O irmão. Mas na realidade, você tem a força. Mulheres, vocês têm a força. Nós somos todos fraquinhos. Fraquinhos. Vocês assim, ó. Tá nervosinho, irmã, tá nervosinho. Bravinho lá na cama. Faz Moonwalk para ele, para você ver. Faz Moonwalk, faz Moonwalk. Aí ele vai lá, como é que ele já ficou lá, ó. Querido. Parabéns. Entre ser feliz e ter razão, vamos ser felizes em nome de Jesus, amém? Deus abençoe você, sua vida, sua família, em nome de Jesus. Não sei se eu volto aqui, mas não, hein?